planejamento estratégico ou planejamento de comunicação, como alguns os chamam, ele nasceu na Inglaterra, na verdade, nos anos 70. Nasceu dentro das agências de publicidade inglesas, que já tinham uma certa tendência a puxar o pensamento de negócio, o pensamento estratégico, para dentro de uma área que tradicionalmente sempre existiu nas agências de publicidade desde a década de 40, que era a área de pesquisa. Então o planejamento estratégico ele nasce de dentro da área de pesquisa, mas com um viés diferente. Enquanto a pesquisa era meio que o porta-voz das pessoas, do consumidor, o planejamento estratégico traz já um olhar da necessidade mais intrínseca e específica do negócio do cliente, né? Mas essa dinâmica e essa área, na verdade, ela floresceu no Brasil só a partir dos anos 80 ou 90 propriamente dito. Hoje no Brasil eu diria que nós estamos aí na segunda geração de planejadores dentro das agências, e é uma área em franco crescimento, né? Uma área que antes era chamada pesquisa de mercado ou centros de informação e hoje tem um papel que é muito mais ativo, muito mais proativo e muito mais próximo ao negócio do cliente. O que antes era muito voltado só para o comportamento de consumo e dos consumidores, e aquelas informações eram usadas como matéria-prima criativa, hoje o planejamento estratégico está olhando outras áreas que não só o comportamento do consumidor, mas as dinâmicas de negócio, a inovação, a construção de marcas, as oportunidades em termos de novos segmentos, novos produtos. Então é realmente um papel bastante interessante que vem ganhando importância dentro das agências e muito a pedido, claro, e por demanda dos clientes, das empresas, sobretudo as internacionais, as multinacionais, que já estão mais habituadas ao trabalho do planejamento. Elas já têm um contato e uma dinâmica que vem, como eu comentei, já da década de 70. É curioso quando a gente para pensar nas áreas dentro de uma agência de publicidade, porque em sua maioria, se elas não existissem, a agência não conseguiria produzir o seu trabalho final, que são as ideias, que é a criatividade, que são as peças publicitárias. Então, se nós pensamos numa agência sem a mídia, não há compra de mídia, então não há um produto final. Se nós pensamos na ausência da criação, não há criação, então não há o produto criativo final. E o atendimento, que é outra área, se ele não existisse, não existiria a coordenação, o fluxo das informações não aconteceria e a agência não conseguiria andar, né? Não existiria o interface entre a agência e o cliente. Mas, se a gente pensa no planejamento, teoricamente, se o planejamento não existisse, uma agência consegue caminhar e funcionar com as próprias pernas, desde que haja um bom criativo, um bom profissional de mídia e um bom atendimento. O que o planejamento acaba trazendo para uma agência é a qualidade e a assertividade do produto final. Ou seja, o planejamento se utiliza das informações disponíveis no mercado, no cliente, enfim, na vida das pessoas para melhorar a qualidade do produto criativo final e, mais recentemente também, para colaborar, para ajudar o cliente no seu próprio processo de desenvolvimento de negócio. Nesse sentido, o planejamento ele tem uma posição privilegiada porque, ao mesmo tempo que ele é envolvido nas decisões e, digamos, nas discussões mais estratégicas do negócio do cliente, por exemplo, o desenvolvimento de um novo produto, a expansão de negócios para uma nova região ou para um novo perfil socioeconômico de consumidor, o planejamento ele é envolvido, mas ao mesmo tempo ele é um elemento, um agente de fora da empresa. Então, nesse sentido, ele consegue ter, digamos, o frescor do olhar que permite que muitas vezes um cliente, por estar tão absorto, tão imerso na dinâmica do seu negócio, talvez não enxergue.
E o planejamento ele acaba, então, traduzindo essas informações, esse conhecimento de negócio, de mercado, e traduzindo isso em oportunidades criativas para dentro da agência. Ele funciona quase como um intérprete que pega aqueles dados duros, macros, quantitativos do mercado e transforma e traduz isso em uma provocação criativa que vai ser o produto final de uma agência. O planejamento ele tem uma forma líquida, se a gente pensar aí numa metáfora, porque há 30 anos atrás ele nasce como uma área de pesquisa de mercado, depois aos poucos ele vai se expandindo e se transforma num grande tradutor de uma linguagem de negócio para uma linguagem de comunicação, cujo produto final vai ser a criatividade. E mais recentemente, uma das coisas que nós observamos no Brasil e no mundo é que o planejamento ele começa a atuar cada vez mais como um corpo consultivo, né? Um consultor que está ligado à própria capacidade de inovação e de geração de novas oportunidades, aí não só mais da comunicação, mas de negócios para os clientes, né? O que eu acredito que muitas empresas e muitas agências já perceberam é que pela própria dinâmica e pela atuação do planejador como um estudioso, como um entendedor de situações de mercado e de entendimento de comportamento do consumidor, que seria um desperdício usar todo esse conhecimento e todo esse ferramental que o planejamento estratégico dentro de uma agência hoje tem, somente para construir uma comunicação criativa e arrojada, o que já é uma grande tarefa. Mas mais do que isso, o que muitas agências lá fora e aqui e outras empresas que nascem exclusivamente para essa natureza, para essa prestação de serviços estão fazendo, é de fato contribuir com a capacidade de inovação dos clientes, ou seja, no desenvolvimento de novos produtos, no desenvolvimento de novos serviços, no desenvolvimento de novas oportunidades de mercado e de negócio, e não mais só na qualidade do produto final de uma agência, que seria só a comunicação. Então ele não se restringe mais, e é por isso que a metáfora dessa fluidez, dessa liquidez do planejamento existe, é que essas mesmas informações que o planejamento sempre usou para construir comunicação, hoje podem estar a serviço de construir novas oportunidades de negócio para as empresas. O Bootcamp ele surge nos Estados Unidos, eu não saberia precisar há quantos anos, mas a origem dele é uma origem militar, é uma metodologia de treinamento de imersão intensiva. Eu acho que a referência mais próxima e que talvez todos conheçam é na passagem daquele filme Tropa de Elite, onde o Capitão Nascimento leva todos os recrutas lá, o 02, o 01, para o meio do mato e passam aquela semana toda fazendo aquele treinamento muito intensivo. É lógico que o bootcamp de planejamento daqui da escola não tem essa natureza toda tão radical, né, que a gente viu no filme, mas ele procura assim simular uma realidade de mercado, né? Então os alunos eles são convidados a participar não só das aulas teóricas, mas também dos exercícios práticos, que são ligados até com interface dos outros cursos da escola, que são os cursos de criação, né? Então, a vida do planejador lá fora, na realidade das agências, é uma vida de construção de ideias e de troca muito intensa com a equipe criativa, com a equipe de mídia. Então, nós quisemos trazer para dentro do curso essa dinâmica. Então, há uma interface do Bootcamp, do curso Bootcamp de Planejamento, com os outros cursos de criação, onde cada exercício, e um deles é proposto por um cliente real, funciona como uma mini concorrência de negócios.
E cada grupo, então, vai procurar estudar, entender o mercado, os consumidores e trabalhar junto de outros alunos de criação para chegar à melhor solução criativa para um problema que é proposto por um cliente real. Então, essa dinâmica é a grande tônica do Bootcamp. Ele acontece ao longo de 3 meses, com um misto de aulas teóricas e encontros para discussão e desenvolvimento de trabalho prático. Então, os alunos acabam saindo do curso com uma bagagem importante, que é esse sentido de vida real. As agruras, as desavenças entre as equipes, as frustrações de um briefing estratégico cuja solução criativa não conversa ou não atende a uma necessidade de negócios. Toda a realidade, toda a dinâmica que um profissional de planejamento hoje está habituado a viver na sua atuação profissional no mercado. Então, o Bootcamp tem, na sua essência, esse savoir-faire e essa prática do mercado dentro da escola, onde nós convidamos aos alunos que procurem arriscar e errar num mundo, digamos, controlado, num mundo simulado, acadêmico, para que essas experiências, esses aprendizados possam ser transferidos lá fora no mundo profissional.